Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, sou professora e psicopedagoga e hoje eu vim aqui para falar para vocês 3 lições que eu tive ao assistir o Kung Fu Panda 3. É isso mesmo, 3 aprendizagens. É claro que eu daria umas 4 ou 5, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu indico aí para você pai, para você mãe, neste feriado, assistir com seu filho Kung Fu Panda 3 e aí depois você compartilha aqui quais foram as aprendizagens que você teve ao assistir esse filme, tá bom? Então vamos lá. Primeira aprendizagem. Ó, deu um branco agora. Controle as suas emoções. Para ter uma entrada triunfal. Né? Essa é uma fala que o mestre do Panda vai estar falando com ele no momento decisivo, né, da vida dele dentro do Kung Fu. E aí o mestre tem essa sacada, olha para ele assim bem nos olhos e fala: controle as suas emoções, né? Controle a sua mente. Por quê? Nós pais, principalmente, que temos uma criança, né, com uma deficiência, como é o meu caso, que meu filho caçula, né, já falei em outros vídeos, tem autismo. Então, um dos pontos mais impactantes para o pai é quando, né, o profissional chega e fala do laudo do nosso filho. Né? A nossa cabeça parece que vai explodir. São emoções que a gente sente, dá vontade de chorar, a gente, por mais que não queira aceitar, né, mas é algo que a gente precisa aceitar, né? Então, só quando a gente controla as nossas emoções que a gente consegue realmente ajudar os nossos filhos. É claro que tem aquele momento do luto, que é a não aceitação, a angústia, a revolta, né? Que é brigar com Deus, que é brigar com o mundo, acha que o mundo acabou, a nossa vida não vai ser nunca mais, é claro, nunca mais vai ser a mesma, mas no sentido, assim, negativo. E, na verdade, com o passar do tempo, a gente vê que há muita aprendizagem dentro, né, desse diagnóstico que é fechado para as nossas crianças. Então, a gente precisa aí ouvir o nosso mestre, né, que bem sabiamente vem com essa mensagem: controle a sua mente, né, porque a gente só vai poder auxiliar as nossas crianças a partir do momento que a gente controlar as nossas emoções. Uns dias desses eu tava falando pra uma colega minha exatamente isso, né? Se você quer chorar, você chora. Se você quiser gritar, você grita. Se os outros quiserem achar que você é louca, que ache. Mas você tem que soltar pra fora todas as emoções que você está sentindo. Porque quanto mais a gente controla essas emoções, maior é a angústia que vai se tornar dentro da gente e isso vai fazendo com que a gente adoeça. E os nossos filhos não podem, né? Não pode ter um pai e uma mãe doente, porque quem vai auxiliá-los, né? Quem vai ajudá-los? Então, só quando a gente controla a nossa mente que a gente vai conseguir, então, auxiliar o nosso filho. Mas não só auxiliá-lo no sentido ali do dia a dia, mas também analisar quais são os tipos de intervenções que essa criança precisa, quais são as necessidades que ela precisa, qual o potencial dessa criança, como que eu posso ajudá-lo. Então, é a partir do nosso controle mental e emocional que a gente vai conseguir dar um suporte melhor para o nosso filho, ok? Segunda lição: quem sou eu? Como assim? É isso mesmo. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a criança que está com você? Você não vai ter essa criança à toa, né? Deus não te deu essa criança a mero caso, né? Ele tem uma intenção. E para isso você tem que saber quem é você. Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus medos? As suas angústias? O que você precisa fazer para ajudar o seu filho? O que você precisa fazer para melhorar como ser humano? E como mãe? E como pai? Então, quando a gente se conhece, é possível que a gente crie, né, uma força interior muito grande. Quando a gente tem medo de se olhar no espelho, quanto menos a gente se aceita, mais difícil é todo esse processo, né, que a gente chama de luto depois do diagnóstico. E cada vez mais, né, quanto mais medo a gente tem em relação a se olhar para dentro, então a gente precisa se olhar. A gente precisa ver as nossas angústias, porque só quando a gente se conhece, só quando a gente se aceita, que a gente vai poder aceitar o outro. O que eu vejo muitas vezes são os pais revoltados porque o seu filho tem uma deficiência, mas na verdade o deficiente é ele, né? Porque não enxerga a criança, ele enxerga a deficiência. Então o problema não é a criança ali, o problema é esse ser humano que não se aceita, né? Que diz que não aceita o seu filho. A partir do momento que um pai não aceita o seu filho, não é o filho que ele está negando, é a si próprio, porque ele tem medo de olhar para dentro e sentir aquela emoção da tristeza, do sofrimento que vai ocasionar por conta da deficiência, porque gera, gente. Quando eu fiquei sabendo, eu quis chorar, porque eu já sabia, né? Eu estudo sobre autismo desde 2011, e aí quando foi 2016 que
nunca vou esquecer, né, a psicopedagoga, a psicóloga olhando para mim, falando que meu filho tinha autismo. Por mais que eu já sabia, doeu, porque eu queria que não fosse esse diagnóstico. Nenhum pai quer que o seu filho tenha uma deficiência. E não é pelo fato da deficiência em si, mas sim tudo que vem por trás dela, né? Que é a exclusão, é o preconceito, é as dificuldades de escola, de intervenção quando você não tem uma assistência médica, né? Enfim, financeira. Tudo isso angustia, né? Nós pais. Mas a gente precisa encontrar força, a gente precisa se conhecer para que a gente possa aceitar essa criança. Na verdade, não a criança, né? Porque a criança é nosso filho, a gente sempre vai aceitar o nosso filho. Mas a deficiência. Então, quando você se conhece, quando você vê, né, dentro do seu coração as tristezas que pegam dentro da sua alma, é que você vai ter as transformações. E aí, quando você também conhece o seu filho, porque quando eu falo quem é você, ao mesmo tempo você tem que entender quem é o seu filho, né? Quem é essa criança, esse jovem, esse adulto que está com você, né? Quais são as potencialidades que o seu filho tem? O que essa criança já sabe? Depois que você já sabe tudo do seu filho, aí você analisa a deficiência. Porque é a partir daquilo que ele já sabe que você vai trabalhar as dificuldades, né, provenientes dessa deficiência. Então, essa é a nossa segunda aprendizagem, tá bom? Terceira aprendizagem, não precisa ser igual a mim, e sim a você. Esse é um momento, né, do filme, que eles estão sendo atacados e tal, não vou dar muitos spoilers, que eu quero que vocês assistam. E aí o pai do panda, né, que dentro do filme ele vai também, né, encontrar o verdadeiro pai. E aí o pai vê ele lutando e fala assim, olha, você vai ter o seu exército, que somos nós aqui. A gente treina, né, nos treina pra gente ser igual a você. Aí faz assim, pra gente ser igual a você. E aí ele olha pro pai, olha pra ele, fica meio angustiado, porque ele se sente inseguro. E quantas vezes nós, pais, não nos sentimos inseguros, né? Porque a gente não sabe como agir em relação a uma crise, a uma doença proveniente do transtorno, enfim. Então a gente fica nessa angústia, né? E dentro do desenho tem esse momento que ele se sente inseguro e incapaz. Quantas vezes nós, pais, né? Mesmo quando o nosso filho não tem uma deficiência, quando é uma criança típica, a gente se sente segura, que a gente vê o nosso filho não indo bem na escola, ou o nosso filho mudando de comportamento, a gente não sabe o que fazer. Quantas vezes a gente não se sente inseguro, né? Por isso que a gente tem que saber quem nós somos, para a gente poder ajudar essa criança. E nós somos os treinadores dos nossos filhos, né? E aí quando o panda vira pro pai e fala assim, agora eu entendi o que o meu mestre falou. Eu não tenho que ensinar vocês a serem igual a mim. Isso serve pra gente. A gente não tem que ensinar o nosso filho a ser igual a gente. Nós temos que ensinar o nosso filho a ser igual a ele mesmo. A gente não pode ficar comparando nosso filho a outra pessoa. Nós não podemos ficar comparando nosso filho a uma criança típica. Mesmo quando o nosso filho também é típico, a gente não tem que comparar porque o Zezinho falou primeiro que o nosso filho, que o Zezinho aprendeu o alfabeto primeiro que o nosso filho. Cada criança é única e a gente tem que respeitar isso da nossa criança. Nós temos que respeitá-la ela como ser humano, indiferente de ter deficiência ou não. Então esse filme eu indico muito que vocês assistam, porque ele traz vários momentos de aprendizagem para nós pais, né? Nos coloca ali como ser um pai melhor, né? Não querendo se comparar a outro pai, porque o outro pai faz isso e aquilo a gente não pode fazer. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem as suas dificuldades como seres humanos. Por isso que a gente tem que se conhecer e por isso que a gente tem que treinar, né, como ele coloca aqui, a nós mesmos, a partir das nossas dificuldades, a partir das nossas potencialidades. E o nosso filho também. A partir do momento que eu enxergo meu filho como Pedro, como Bernardo, né, como João, como Maria, e não como o Zezinho do lado, ou como a Bianquinha do lado, há uma diferença. E aí você vê todas as transformações que o seu filho tem. Nós, mães, né, de crianças com TEA, muitas vezes gostam de ficar comparando. Eu parei com isso porque a gente fica doente, é besteira. Cada criança, né, tem a sua potencialidade. Então, muitas vezes quando você fala para uma mãe, porque meu filho já tá fazendo isso, meu filho já tá fazendo aquilo, aí elas começam a falar, porque faz isso, meu faz aquilo. Mas a intenção não é para dizer, né, fazer comparativo que meu filho é melhor que o dela ou tal. Né? A gente compartilhar o progresso da nossa criança.
Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que é competição, né? Que tem que competir porque, meu filho sabe ler e o seu não sabe ler, então meu filho é melhor. Não tem essa, porque cada criança tem uma dificuldade. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso filho. Quando a criança tem... Eu coloco aqui muito autismo porque é uma das minhas vivências, tanto na escola como em casa. Né? Quando você pega uma criança, né? Como eu peguei o meu filho, ele tinha mais de 1 ano de atraso de desenvolvimento e hoje ele tem menos, 4 meses de desenvolvimento. Você vê tudo que ele conseguiu aprender. E aí você vê fulano falando, porque meu filho tem isso. Ótimo, que bom, sinal que a terapia tá dando certo. Eu não tenho que me angustiar porque meu filho ainda não sabe ler. E o da minha colega sabe. Ótimo, é que a intervenção tá dando certo. Para cada um, essa intervenção vai estar dando de um jeito. Né? Então a gente tem que, como ele colocou aqui, você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser igual a você mesma. O seu único comparativo é você mesmo. Se olha no espelho e é ele que você vai ter que comparar. Você a você mesmo. O seu filho a ele mesmo. E não ao vizinho. E não ao colega. Ok? Essas são as 3 lições que eu aprendi no Kung Fu Panda 3. Mas tem uma outra também que eu acho muito legal e eu vou compartilhar aqui, que na verdade engloba essas 3 aí que eu passei, que seria a nossa 4ª lição, que é acredite no seu potencial. Acredite no potencial do seu filho. Que quando você acredita no seu filho, ele vai acreditar nele mesmo. Porque a grande referência que o seu filho tem, mesmo que ele não fale, mesmo que ele tenha uma deficiência intelectual, mesmo que ele tenha uma síndrome de Down, é você. Você pai, você mãe é a referência do seu filho. Então, acredite no potencial dele. Acredite que ele consegue. Não importa se demore 1, 2, 3 anos. Acredite no seu filho. Que você vai ver como o resultado vai ocorrer. E aí eu vou repetir, então, o que o mestre lá falou no começo do filme pro Panda. Quando você tem o controle da sua mente, quando você acredita no potencial do seu filho, quando você crê que vai ser possível, mesmo que não seja naquela proporção que você desejava, mas na proporção que o seu filho pode ter, você vai então acreditar e vai criar para ele uma entrada triunfal. E essas mensagens que eu queria passar para vocês. Então vamos retomar. Primeiro, controle a sua mente. Segundo, quem é você? Terceiro, não precisa ser igual a ninguém, né? Nem a mim, mas a você. E a 4ª aí, acredite no potencial do seu filho, no seu potencial. Porque às vezes quando a gente tem o diagnóstico, a gente acha que não vai conseguir. Mas nós não somos pais por acaso. Quem é pai, quem é mãe, não foi escolhido à toa. Ele foi escolhido porque ele tinha o potencial para ser. A partir disso, você vai ter a sua entrada triunfal. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí se você curtiu esse vídeo. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.